Olá, pessoal! Nós vamos hoje continuar o nosso estudo sobre álgebra. Vamos dar continuidade nele hoje através da fatoração, que causa muita dúvida entre muitos estudantes. O que significa fatorar? Fatorar é decompor, nesse caso, um polinômio em um produto, ou seja, uma multiplicação de fatores. Então, fatores os números que estão multiplicados que geram um produto. Hoje, nessa aula, nós vamos aprender dois tipos de fatoração. O fator comum em evidência e o agrupamento. Primeiro, fator comum em evidência. Verificar o que tem de comum entre os termos e colocar entre parênteses o que não for comum. Vamos ver então. 10x mais 6y. O que eles têm de igual? Letras diferentes, porém eles têm, na verdade, um fator dentro deles igual. Vamos verificar. O 10x, na verdade, é 2 vezes 5 vezes x. E o 6y, na verdade, é 2 vezes 3 vezes y. Então, na verdade, eles têm um fator em comum, que é o 2. Então, como eu sei que ele é um fator comum, eu vou colocar ele fora do parênteses e dentro do parênteses eu vou escrever todo o resto. Se você, depois continuar aí se verificando o que é uma distributiva, na verdade, isso nós estamos fazendo a operação inversa da distributiva, tá? Depois, então, depois desse vídeo, se você quiser assistir, vai ter um vídeo, então, sobre distributiva. Então, tá aqui. O que eles têm de igual? O 2, eu coloquei aqui fora do parênteses. O que sobrou? O 5x e o 3y, que está aqui. Se eu fizer, então, a distributiva, 2 vezes 5, 10, 10x. 2 vezes 3, 6, 6y. Eu retorno, então, no meu monômio de origem. Outro exemplo. 3x mais 12y mais 6z. Novamente, não tem nenhuma letra em comum, mas vocês conseguem perceber que todos estão na tabuada do 3. Isso já é uma dica. 3x, então, é 3 vezes x, faltou um pontinho aqui. 12y, na verdade, é 4 vezes 3 vezes y. E 6z é 2 vezes 3 vezes z. Todos têm um fator 3. Então, esse é o meu fator comum. Então, esse vai ficar fora do parênteses. Então, 3. O que sobrou do primeiro? X. O que sobrou do outro? O 4 e o y, que é 4y. E o que sobrou do último? O 2 e o z, que é 2z. Lembrando que se eu fizer a distributiva, eu volto no início. Vamos para mais alguns exemplos. Estes exemplos eu retirei da apostila Aprender Sempre, da Rede Estadual de São Paulo, volume 2, ano 2021, sequência 3. Esse exemplo aqui, então, o que eles têm em comum? O A. Então, o A vai ficar fora do parênteses, ele é o meu fator comum. Lá dentro vai o 1. Da onde surgiu esse 1? Porque o A, na verdade, é 1A. Então, se eu tirei o A, sobrou o 1. Menos, tirando esse A, sobra o B, menos B. Na letra B, o que eles têm em comum? Eles têm, na verdade, o X e também todos estão na tabuada do 3. Portanto, em comum, 3x. O que vai sobrar? O 1. Aqui, 6 é 2 vezes 3. Portanto, eu tirei o 3, sobrou o 2. X ao quadrado é x vezes x. Eu tirei um x, sobrou outro x. 2x. 9x ao cubo. Eu tenho, então, o 9, que é 3 vezes 3. Eu tirei um 3. E do x ao cubo, que é x vezes x vezes x, eu tirei 1, sobrou 2, x ao quadrado. Nesse outro, eu quero que vocês percebam que esse tem o B, esse tem o B e esse tem o B. Mas esse não tem, então ele vai ficar ali mesmo, tá bom? Faltou o ao quadrado aqui do A. Então, vai ser o B, vai sobrar 7A, menos. Tira o B, vai sobrar o menos 5 aqui. Tira um B, vai sobrar 15b e o 9a ao quadrado. Repetindo, aqui faltou 1 ao quadrado.
tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Tá aqui, ok? Muito bem. Letra D, todos têm Y em comum. Portanto, o Y vai lá fora. Y a quinta, tira um Y, fica Y a quarta. Essa daqui, gente, esse chapéuzinho, esse circunflexo, é uma maneira de falar elevado. Então, isso daqui também é Y elevado à quarta. Mais 5Y ao cubo, menos 10Y ao quadrado, menos 5. Aqui, o que eles têm em comum é o C ao quadrado. Portanto, do C ao quadrado, do primeiro sobra um C e do outro sobra um menos 16. Desse aqui, o que eles têm em comum é o 11. Portanto, fica 11Q, né? Sobra o Q. E do 121, que é 11 vezes 11, você tirou um 11 e sobrou outro 11. 11 vezes 11, 121. E, por último, vamos lá. Todos estão na tabuada do 2 e todos têm, deixa eu ver, todos têm Z, ok? Muito bem, ó, tem Z, 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 Z. Portanto, é 2Z. Então, 2Z. Daqui vai sobrar 32xy, daqui vai sobrar menos o x, aqui vai sobrar o 16y e aqui, então, vai sobrar 512z. Por que 512? 512 vezes 2 dá 1024, ok? Vamos agora estudar a fatoração por agrupamento. Verificar o que tem de comum igual entre os termos e colocar entre parênteses o que não for comum, como estávamos fazendo. Só que nós vamos repetir esse procedimento mais algumas vezes. Então, olha aqui. Eu vou observar esses dois primeiros e depois esses dois. Observando esses dois primeiros, nós temos que o 2b é 2 vezes b e o 3bc é 3 vezes b vezes c. E nós percebemos que ambos têm b em comum. Observando esses outros dois, nós percebemos o seguinte, que o 4c é 2 vezes 2 vezes c. E que o 6c ao quadrado é 2 vezes 3 vezes c vezes c. Então, esses dois, eles têm um 2 e um c em comum. Então, olha o que vai acontecer. Esses dois eu vou fatorar. Por o b aqui, vai sobrar o 2 e vai sobrar o 3c. E esses dois eu vou pôr o 2c em evidência, que vai sobrar um 2 e vai sobrar o 3c. Verifiquem o seguinte, que aqui eu tenho um 2 mais 3c e aqui eu também tenho um 2 mais 3c. Então, eu vou pôr eles em evidência, ou seja, eu vou pôr eles juntinhos. E depois eu coloco o que sobra. O que sobra? O b mais o 2c. Tá aqui. Então, esse aqui são o que estava igual e esse aqui é o que sobrou de diferente. É claro, se você fizer a distributiva, você retorna no início. Mais um exemplo. Vamos, então, observar algumas coisas em comum. Primeiro, esses dois termos. O 20f ao quadrado é 2 vezes 10 vezes f vezes f. O menos 10fg é menos 10 vezes f vezes g. Então, o que eles têm em comum? O 10 e o f. Menos 14fh é menos 2 vezes 7 vezes f vezes h. E o 7gh é 7 vezes g vezes h. Então, o que eles têm em comum? O 7 e o h. Só que eu tenho que tomar cuidado aqui com os sinais, ok? Com os sinais. Então, a gente vai fazer um jogo de sinal ali. Então, o que tem de igual aqui? 10f. Vai sobrar um 2f e vai sobrar um g. Por que o g é negativo? Por causa desse menos aqui. Só que eu tenho que fazer que esse g também fique negativo. Portanto, eu coloco o negativo lá fora, porque menos com menos vai voltar nesse mais aqui, tá? Então, aqui eu coloquei o que tem de igual, o 7 e o h, só que eu coloquei um sinal de menos. Menos 7h vezes esse 2f foi o que sobrou daqui, ó, o 2 e o f, 2f. E aqui, menos o g.
Novamente, o que ficou de igual? 2F menos G. E o que ficou de diferente? 10F menos 7H, que está aqui como resposta. Lembrando, fazendo a distributiva, eu retorno lá no início. Vamos fazer esses exemplos. Aqui já foi metade do caminho, é só pegar o que tem de igual e pôr depois o que tem de diferente. O que tem de igual? 4 mais T. O que tem de diferente? 2T mais 5. Acabou. Letra B, o que tem de igual? D mais 2J. O que tem de diferente? J mais 9 menos 1. Que poderia ser, na verdade, J mais 8. Agora, esse aqui eu vou ter que verificar. Então, vamos lá. 18x mais 6y. O que eles têm de igual? Letras diferentes, porém, eles estão na tabuada do 6. Portanto, eles têm em comum o 6. 15x ao quadrado mais 5xy. Ambos estão na tabuada do 5, então eu tenho 5 em comum e ambos têm x, portanto, 5x em comum. Vamos lá. Tenho 6. 18x tira o 6, vai sobrar 3x. 6y tira o 6, vai sobrar y. 15x ao quadrado tira 5x, vai sobrar 3x. 5xy tira 5x, vai sobrar y. 3x mais y igual, 3x mais y igual. Põe ele aqui e põe o que sobra. O que sobra? 6 mais 5x. Pronto. Letra D. Então, nós temos aqui 12a ao quadrado menos 21ab. O que eles têm em comum? Eles têm em comum, estão na tabuada do 3 e tem o a, portanto, o fator comum é 3a. E os 56 e 98, embora seja difícil enxergar, eles estão na tabuada do 14. E é isso que vai ser o fator comum. Então, tá aqui 3a, sobra o 4a, menos 7b. 14 também vai sobrar 4a, menos 7b, que é o que tem em comum novamente. Repete o que não tem em comum, 3a mais 14. Então, tá aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada por participarem, por assistirem e principalmente por aprenderem. Qualquer dúvida, estou à disposição. profgiselleperina@gmail.com e também nos seus comentários. Muito obrigada, bom estudo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.